Olá, agora irei apresentar o meu plano de aula do componente Prática de Regência de Artes Visuais, professor responsável Mirela Amália Mostoni. Eu sou Evelyn Cristiano dos Santos, 0011 7017, e este é meu plano de aula. Objeto de conhecimento: conhecer, ler, reconhecer e explorar os elementos da linguagem visual. As habilidades são EF 69 AR05, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance, etc., explorando materiais, suportes e ferramentas convencionais. Analisar os elementos constitutivos das artes visuais: ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento, etc., na apreciação de diferentes produções artísticas, dialogar com os princípios, e no caso a anterior é a EF69 AR04, EF69 AR07 é dialogar com os princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais, produzir trabalhos visuais utilizando recursos convencionais. Os objetivos são compreender os 5 elementos da linguagem visual: a cor, ponto, a linha, a forma, o plano e a textura, e estimular a autonomia, a criação e expressividade de cada aluno. As competências visadas são o conhecimento, o pensamento científico, crítico, criativo, repertório cultural, argumentação, autoconhecimento e autocuidado de cada aluno. A quantidade de aulas que serão utilizadas para esse plano de aula são 2, 50 minutos cada, e as 2 são seguidas por semana, então será em uma aula de uma semana, praticamente. Os materiais e recursos: um projetor conectado ao computador, e apenas isso. A chamada vai durar mais ou menos 5 minutos, já no começo da aula. E para essa aula será proposta aos alunos a leitura de obras artísticas e a reflexão sobre elas. Escolhi a dedo 20 obras de variadas técnicas e temas, nada violento demais ou não deixe mais, pois esse plano de aula são para crianças do Fundamental 1 ao 2, deixei mais universal assim. E, no caso, as 20 obras serão obras variadas, desde Monet, Van Gogh, Basquiat, até quadrinhos como os desenhistas dos anos 60, os quadrinhos da Marvel são arte também, as crianças são interessadas nisso. E escolhi 20 obras de 20 artistas, e cada uma das imagens que eu projetar, eu vou perguntar pro aluno o que ele está sentindo, qual que é a temperatura, o que está acontecendo nessa cena, o que ela remete para você. Para não cansar os alunos, né, eu andarei pela sala, farei perguntas para alunos específicos, daria a palavra àquele que quer falar mais sobre seus sentimentos. Isso é muito importante nessa aula, a abertura dos sentimentos. A cada obra vai ter um nome, no caso. Isso tudo aqui, para explicar melhor, é para leitura de imagem. A leitura de imagem. Desenvolver essa questão da leitura de imagem mais profunda em alunos mais novos ou até um pouco mais velhos, indo até os 14 anos, dos 7 aos 14, Fundamental 1 e 2. E isso é extremamente importante e não é muito incentivado hoje em dia nas crianças. Cada obra vai ter um nome, cada obra tem realmente um nome, e eu irei escrever na lousa o ano que ela foi também feita, né, o nome do artista, e os alunos vão anotar no caderno, em frente ao nome da obra, vão
anotar apenas uma palavra do que elas estão sentindo. Tipo, noite estrelada do Van Gogh. O que você sente? Frio. Esse é o sentimento maior, então você vai colocar frio, apenas uma palavra. E ao fim da exposição das exposições de todas as imagens, né? Conversaremos sobre a experiência. Vocês já tinham tido algo assim parecido nos outros anos? Já tinham visto algo aproximado a isso? E o que eles acharam? Os critérios de avaliação serão presença de aula, que é 0,5, que é muito importante o aluno estar presente nessa aula, e a anotação de cada obra, que vai ser realmente muito importante também, né, para saber se o aluno está ali, né, atento à aula, o que ele está sentindo, e vai ser 0,1 todas as anotações, e a metodologia vai ser a abordagem triangular, a leitura, no caso a leitura de imagem, contextualização no ano, o artista e o fazer artístico. O fazer artístico também será um pouco deixado de lado, porque será visado em outro plano de aula. As referências bibliográficas são a abordagem triangular do ensino das artes e culturas visuais, da Ana May Barbosa, relação entre imagem e metodologias de leitura selecionadas pelos estudantes, da professora Milena Malamistone, porque eu gostei desse documento, muito interessante, poderia levar um pouco dessas obras para a sala de aula. BNCC, currículo paulista e o Imagine Watching proposto por Robert Ott. Então é isso, essa é a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.